Meu nome é Welivander César de Carvalho, sou artista plástico e meu nome artístico é Willy de Carvalho. Welivander foi um nome que meu avô, que era caixeiro viajante, encontrou numa dessas viagens dele e escutou esse nome e trouxe para minha mãe, que estava grávida de mim. E aí eu fiquei sendo Welivander. Eu acho que esse nome deve ser holandês, porque quando eu estive em Amsterdã, eu vi muita rua com esse nome, Vander, né? Que terminava com esse nome, Vander. Sou nascido na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas, né? E eu comecei estudando muito cedo, aos 3 anos eu já ia para a escola, para o jardim de infância, né? Então, isso eu acho que adiçou muito à minha vida, assim, a minha vida artística. Porque a escola que eu estudava, ela era muito boa nesse sentido, né? Tinha muita pintura, muito teatro. Era uma escola ativa. Então, foi desde aquele tempo que eu comecei a fazer alguma coisa artística, né? Então, minha família toda materna morava em Montes Claros. Mas de repente meu avô, né, faleceu, foi para o Rio de Janeiro, faleceu no Rio. E minha avó, com todos os filhos dela, depois foi embora. Então, eu como neto, um dos netos mais velhos, fiquei muito sozinho, né, porque a minha família, da parte do meu avô, minha avó, eram enormes. Minha avó teve 21 filhos, né? Então, eu fiquei muito sozinho nesse sentido, né? Então, nessa época eu já comecei a me envolver com arte. Eu acho que foi por causa disso, né? Dessa coisa de ficar só, eu me senti meio que abandonado. Então eu comecei o meu fazer artístico nesse momento, sabe? Meu momento triste, né? Um momento de abandono, assim, total, porque era muita gente e de repente não tinha mais ninguém. Então eu comecei a desenvolver esse lado, né? Brincava sozinho pelo quintal de casa, mesmo tendo 4 irmãos mais novos que eu. Então eu tive um mundo assim meio individual, apesar de que eu brincava com os irmãos também, né? Não posso falar sobre isso. Aí daí depois que passei do jardim para a escola, primário, né? Eu já comecei a desenhar mesmo, desenhava, nos meus cadernos todos tinham desenhos, comecei a desenvolver mapas, né? Mais para frente um pouquinho comecei a fazer mapas para as minhas professoras, para os meus professores, né? Fazer capa de trabalho para os colegas. Então fui crescendo assim artisticamente, né? Aí entrei no curso de desenho de moda, também trabalhei um tempo com moda, desenhando só, né? Eu não costurava e nem fazia, mas eu entrei nesse meio também. Trabalhei com impressão, né? Também com silk, né? Trabalhei com silk um bom tempo. Depois, na minha cidade tinha uma emissora de um canal de televisão e fiz 4 anos esse canal. Aí eu mandei um logotipo do canal, da televisão, né, com o 4 anos embutido dentro do logotipo deles, né. Aí eles gostaram muito e postou isso no jornal local da cidade, né, e eu fiquei assim, feliz demais. Eu tinha 16 anos na época, era um menino. Eu fiquei criança até 25 anos, 30, eu ainda era criança. Não consegui desenvolver esse lado meu até hoje, né? Mas até os 30 anos eu era bastante criança ainda, no pensamento e em tudo. Mas aí eu fiquei muito feliz com esse desenho aos 16 anos, mostrando na televisão, né? Aí mais tarde, um pouquinho, anos depois, eles me chamaram para trabalhar lá. Então eu trabalhei lá num momento muito bom na minha vida, né? Então eu trabalhava na parte de criação. E nesse momento eu fiquei 2 anos lá, saí e fui. Eu viajava muito, ia e voltava para o Rio de Janeiro, minha família toda foi morar no Rio de Janeiro quando eu era criança, né? Então eu ia e voltava, ficava nesse tempo assim.
E nesse período eu encontrei uma amiga que chama Terezinha Lígia Frois, uma diretora de teatro lá em Montes Claros, do grupo Fibra de Teatro. Então eu trabalhei muitos anos junto com esse grupo, né? Trabalhei como artista, como figurinista, como maquiador, fazia tudo. Então fiquei muitos anos trabalhando com esse grupo. E nesse período eu também desenhava, pintava e fiz minha primeira exposição em 1991 na Caixa Econômica Federal, que tinha uma galeria enorme em Montes Claros, maravilhosa, que hoje não tem mais. Eu fiz 2 exposições lá individuais, uma em 91 e outra em 93. E nesse período de 91 e 93, entre 91 e 93, eu morei em São Paulo. Também fiz uma exposição lá, né? Mas foi exposição de quadros e pinturas, desenhos, de várias técnicas, né? Que eu sabia, assim, porque eu sou autodidata, eu aprendia vendo. Eu fiz um tempo aula no Conservatório de Montes Claros também, né? Na minha adolescência e juventude. Eu fiz aula de canto, fiz aula de piano, fiz aula de desenho, o curso de educação artística, mas tudo inacabado, nunca completei nada. Mas eu vivia lá no conservatório, então já vivia nesse universo artístico, né? Então passou um tempo, em 97 conheci o artista Hélio Leites, que fazia teatrinho na caixinha de fósforo. Ele tinha uma roupa que abria e dentro da outra roupa tinha várias caixinhas de fósforo contando historinhas. Então foi aí que eu tive o clique, né? Falei, nossa, que bacana. E ele me passou um pouco a técnica, né, dele, assim, me mostrou como que ele faz. Ele me mostrou uma peça dele, aí eu comecei a desenvolver a minha, né? Eu também gostava de fazer maquete, essas coisas, então foi um clique, né? Então foi maravilhoso nesse sentido, porque eu comecei a fazer miniaturas, eu fazia na caixinha de fósforo também. Não imitando ele, porque ele tinha o estilo dele, tem o estilo dele, né, que é maravilhoso, assim, não nego nunca, sempre quando eu posso eu falo sobre ele, porque ele é um grande artista e um grande contador de história, uma pessoa maravilhosa. E eu fui para o meu caminho mais, como que eu poderia dizer, mais sertanejo, mais brasileiro, assim, né, contando as histórias do meu lugar, né? Aí eu comecei a desenvolver isso. Primeiro eu comecei com caixinha de fósforo, fazendo cenas de tudo, de cinema, de teatro. Aí depois eu comecei a fazer maior, né? Quem deu ideia foi a minha esposa Clélia, ela que falou para eu fazer as coisas maiores um pouquinho. E aí a mãe de Solange, né? Também a mãe de Solange. Me faltou o nome dela aqui na memória agora, porque eu tenho uma memória curta, desculpa Solange, né, mas eu vou lembrar o nome dela. Então ela que me deu a ideia de fazer uma coisa maior, assim, para um concurso de presépio lá em Curitiba. Eu até ganhei o 3º lugar nesse concurso, que foi um concurso internacional de presépio, né, foi muito interessante. Então conversa vai, conversa vem, eu tive um ateliê de arte com Solange Sarmento, Ricardo Malveira, a gente trabalhou junto um bom tempo, foi um tempo maravilhoso na minha vida, não vou negar nunca isso, né? Só que os caminhos da gente são traçados para outros planos. Eu queria ir embora de Montes Claros para ficar mais perto de um centro urbano maior, né, que é Rio, São Paulo. Aí eu vim morar aqui em Belo Horizonte. Aqui eu comecei a desenvolver melhor, né, e mandar para São Paulo, Rio, as minhas obras, né, e também para mim ficava mais barato, né, tudo, nessa questão financeira também, né, que a vida não é fácil, né, gente, ainda mais vida de artista, que eu vivo e trabalho disso, né, aqui em Belo Horizonte. Então eu comecei a fazer cenas maiores, né, temas maiores, e conheci, assim, pessoas maravilhosas. A primeira pessoa que comprou meu trabalho para levar para fora foi uma senhora de São Paulo, também não recordo o nome agora, neste momento, né? E, sim, agora eu vou lembrar o nome, é Dona Dalcira. Desculpa, Dona Dalcira, não poderia
esquecer jamais o nome da senhora. Foi uma pessoa maravilhosa na minha vida também, né? A gente não pode esquecer as pessoas. Dona Marli, né? Marli Carvalho Vivas, a filha dela, Ângela, que foi minha ex-noiva, ex-namorada. Essas pessoas me ajudaram muito, eu não posso negar isso nunca na minha vida. Mas hoje eu vivo uma outra vida, claro, nunca esqueci essas pessoas, são maravilhosas. E tem uma pessoa, minha companheira, minha esposa, Clélia, né, que é uma pessoa que me ajuda muito, que me botou o pé no chão, né, que eu era muito voador, eu ainda sou muito voador, né, e ela me botou o pé no chão nessa questão de não ficar querendo fazer muitas coisas assim, extraordinárias, maravilhosas, que eu achava que era e no fundo não era nada disso, né. Então ela me deu essa calmaria, esse chão, né, que eu piso hoje, que é muito bom também, né? Apesar de que eu gosto de criar, né, tenho meu momento de criação, de maluquices também, né, que no final eu acabo não fazendo, porque eu sei que não é por este caminho. Então, nesse período também, né, que eu mudei para cá, eu tive um contato muito grande, apesar de que ele já me contactou em Montes Claros, o senhor Roberto Ruggiero, que é um grande conhecedor da arte popular brasileira. Então ele que me botou nesse caminho mesmo, assim, né? Apareci em muitas revistas, meu trabalho, né, minha obra apareceu em muitas revistas de decoração, revista de bordo, né? Então, assim, apareceu, tem muitos livros que tem meu trabalho, né, minha arte. Então isso, assim, eu sinto muito feliz por isso, né? Por esse momento, por essas pessoas. A gente nunca faz nada sozinho. É engano a gente falar que a gente faz o meu trabalho, a minha